Teve um dia que eu abri a mensagem de celular, li aquilo e pensei na hora. O cliente já tinha demonstrado interesse, já tinha feito todas as perguntas, já estávamos na fase do contrato e no dia seguinte ele manda uma mensagem dizendo: consegui uma proposta com valor muito mais baixo. Na hora eu senti indignação, insegurança, uma série de dúvidas. Será que ele não entendeu o meu valor? Será que eu não fui clara o suficiente? E aí eu me lembrei, quem sabe o que entrega não entra em desespero por causa de preço. Nessa aula eu vou te mostrar como transformar esse tipo de situação em uma chance de se posicionar ainda mais perante o seu cliente. Esse é mais um episódio do Campo de Batalha aqui no Hub Delas. Vem comigo para a aula. Então, meninas, essa é a aula quando o cliente diz que encontrou mais barato. Uma aula que vai transformar as objeções em oportunidades de posicionamento. Então, vamos lá. Qual era o cenário? O cenário eu tinha apresentado toda a proposta para o cliente já tinha aceito, já tinha passado os dados para gerar o contrato, e aí no dia seguinte ele informa que recebe uma proposta mais barata. Quais são os sentimentos que naquele momento vieram a mim, que provavelmente você também já passou por isso? Indignação, porra, ele já havia concordado e agora vem com essa. Insegurança. Se eu não cobrir o preço, será? Eu acho que eu vou perder o cliente. Frustração. Será que fui clara ao explicar o meu diferencial? Ansiedade. Será que eu estou cobrando caro demais? Desânimo. De novo, essa história de preço. O tempo inteiro eu tenho recebido esse tipo de feedback. Calma, reconhecer esses sentimentos é o primeiro passo para reagir com inteligência emocional e não com impulsividade. Vamos trabalhar hoje habilidades de negociação, inteligência emocional e visão estratégica do seu negócio. Qual é a reação imediata que eu tive? Bom, eu não confrontei ele de forma alguma. Eu reafirmei o nosso valor e eu deixei ele muito à vontade para escolher a empresa que ficar mais dentro do que ele estava pensando, a empresa que oferecesse o melhor benefício para ele. Fiz uma contrapartida com uma flexibilização, mas sem desvalorizar o preço. Então, qual era o grande desafio desse momento? Era como eu iria reagir e não cair na competição, na armadilha de competir por preço. Porque quando o cliente não enxerga o seu valor, é a primeira coisa que vem na cabeça dele. Eu vou fechar o serviço com quem for mais barato, porque o meu bolso importa nesse momento. Então, nesse desafio, o que a gente tem? A gente tem que demonstrar segurança sem ser arrogante. A gente precisa mostrar as diferenças de posicionamento. A gente precisa educar o cliente sobre o valor da experiência e da metodologia. E demonstrar segurança sem arrogância é você ouvir o cliente. Demonstrar as diferenças do seu posicionamento é você deixar mais claro quais são os benefícios que ele tem ao fechar o negócio com você. E educar o cliente sobre a experiência e a metodologia, no caso aqui da gente, é mostrar a ele como que esse serviço nosso é feito e como que ele consegue perceber o diferencial do nosso serviço. Quais foram as respostas que eu dei ao cliente? Bom, a gente sempre sugere que você feche com a empresa que te passe mais confiança e te deixe mais tranquilo. A gente sempre está também à disposição para conversar melhor e entender se a proposta do concorrente está de fato equivalente. O que foi que eu pedi? Eu pedi a ele que ele escondesse o nome da empresa
se ele conseguisse, ou me passasse o orçamento, ou descrevesse exatamente o que a empresa estava oferecendo a ele. Muitas vezes, meninas, o cliente ele só enxerga o serviço e o preço, e o descritivo de como é que é essa proposta, como que é feito. No caso aqui do nosso estúdio, a gente tem quantidade de trocas de roupa, quantidade de fotos entregue, quantidade de cenários e sets de iluminação. Então, tudo isso interfere no nosso preço. Às vezes, essa proposta que ele recebeu era muito inferior à proposta que nós tínhamos passado para ele. Então, eu sugeri a ele que ele mandasse isso para mim e foi isso que ele fez. Eu detectei que a proposta realmente era muito similar em questão de benefícios funcionais. Depois de analisar toda a proposta e passar a contraproposta, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, eu disse a ele, com todo respeito, orientei que ele pedisse referências, que ele solicitasse a proposta da empresa por escrito, detalhado, para que ele não tivesse nenhum prejuízo posteriormente por não entender a proposta e a empresa entregar outra coisa a ele, mas sem desqualificar ninguém, demonstrando apenas o meu profissionalismo e dizendo a ele, e isso, meninas, vai de coração mesmo, dizendo a ele que mesmo que ele não seja o meu cliente, mesmo que ele não feche o contrato comigo, o meu desejo sincero é que ele tenha a melhor escolha para ele, que ele receba o melhor serviço para ele. Então, essas foram as respostas que eu passei para ele. O que ocorre quando eu passei a nova proposta para ele, né? Uma proposta reestruturada, após ler o orçamento da outra empresa e perceber que a parte funcional, o que era entregue, era realmente muito parecido. Diferia apenas uma quantidade de fotos a menos no deles em relação ao meu. Enfim, era muito parecido. O que eu fiz? Então, eu reavaliei essa proposta, mas mantive o meu posicionamento. Eu reafirmei o nosso diferencial, que é em relação à metodologia que a gente desenvolve, a expertise que a gente tem, os anos que a gente tem trabalhando aqui, a quantidade de clientes que a gente tem trabalhando. Mostrei a ele depoimentos dos meus clientes. E aí sim, apresentei uma flexibilização na proposta inicial que eu tinha passado para ele, junto com reafirmando todos os benefícios que nós temos aqui no estúdio. O que eu fiz com essa contraproposta? A gente aqui no estúdio tem por planejamento financeiro e já é base da nossa formação de preço, a gente trazer um percentual de desconto para os clientes que voltam, que fecham um segundo pacote. E isso não interfere no meu financeiro, porque eu já tenho esse planejamento. Então, o que eu fiz para ele? Eu disse a ele que existia essa proposta, que existe essa diferenciação em relação ao preço aqui para um cliente novo e para um cliente que já é da casa, mas que numa negociação com ele, eu iria conversar com o meu sócio para manter para ele o preço como se ele já fosse um cliente da casa. E aí reafirmei novamente toda a nossa proposta, toda a metodologia e todos os benefícios. Dei a ele condições de pagamento diferenciadas também, pagamento à vista, com desconto, que a gente tem, sim, desconto para pagamento à vista, uma vez que o nosso preço é todo calculado para receber parcelado, e o valor para pagamento parcelado. E no fim, o que o cliente viu? Ele viu confiança, ele viu equilíbrio em relação a essa negociação, maturidade para lidar com as objeções, explicando a ele, não ficando nervosa, ouvindo, deixando ele falar e trazendo um contra-argumento. E uma empresa
que não entra em leilão de preço, porque em momento algum o nosso valor ficou abaixo do valor da empresa concorrente. Eu reduzi um pouco o nosso valor para o nosso padrão, mas mantive o nosso preço ainda superior ao preço da concorrente, mostrando a ele todos os benefícios. Porque a gente não vende só fotos, a gente entrega presença, direção, segurança, imagem com propósito, e isso não se compara apenas por número de fotos e por preço. Foi essa a resposta que eu dei a ele, mostrando todos esses argumentos. Qual foi o desfecho dessa história? O cliente fechou conosco. Claro, claro, com uma adaptação na nossa proposta, mas sem precisar cair na armadilha de cobrir o preço. E meninas, então, o que a gente aprende com esse caso? Que preço não é tudo. E quem vende valor mostra com argumentos, não com desespero. Que quando você sabe o valor do seu serviço, o cliente percebe e respeita. Que negociação não é guerra, é uma conversa com propósito, postura firme e muito respeito ao cliente. E que ser transparente e ética faz parte de um brand muito forte. Ser transparente é contar a ele, nesse caso, contar a ele que sim, existe uma diferenciação entre um cliente que já é da casa, entre um cliente novo. Ética em não desrespeitar a concorrência, por mais que dentro do meu íntimo eu saiba que nosso serviço não se compara ao serviço de outros que estão por aí, porque a gente tem muito mais traquejo, muito mais qualidade, muito mais expertise, muito mais tempo de contato com o cliente. E mostrar tudo isso através de um branding forte, que é toda essa linguagem de comunicação, de apresentação dos nossos negócios. Moral da história, meninas. Então, quem sabe o valor que entrega não entra em desespero diante de uma objeção de preço. O que você precisa aprender para ganhar essa habilidade de negociação e inteligência emocional? Você precisa aprender a defender o seu posicionamento de maneira clara e segura. Você precisa valorizar a metodologia que você tem, o diferencial que você tem e entender que ele sim é um diferencial grande e que é um benefício que deve ser mostrado ao cliente. E aí sim, reforçar o seu diferencial em toda essa negociação com o cliente. E aprender a ter calma nestas negociações. Eu não respondi ao cliente de imediato. Ele me passou a mensagem, eu refleti em cima daquela mensagem e respondi tempos depois, porque aí sim eu criei toda a estrutura de argumentação. Reflexão final: você está preparada para lidar com essas objeções sem se desvalorizar? Que tipo de cliente você deseja atrair? Aquele que escolhe por preço ou aquele que escolhe por valor? Conta com a gente para aprender mais sobre isso. Esse aqui foi o campo de batalha sobre quando o cliente diz que encontrou um produto ou um serviço similar ao seu com valor abaixo. O que você faz? Sou Fernanda Menezes e esse foi mais um Campo de Batalha. Deixe comentário aqui embaixo se você gostou dessa aula, se você já passou por alguma situação dessa. Vamos continuar essa conversa. Até mais!